Agora a pessoa que vai mandando mensagem vai entrando e aparece aqui embaixo. Aqui tu pode mutar o microfone da câmera. Tá. E... Fique comigo pra quando ele entrar você... Ó, Edivânia, Isabel. Olá, boa noite. Bem-vindos. Nicole. E aqui tá a chuva, voltou a chuva e o inverno para nós. Tá frio aí também, Nicole? Boa noite, Divane. Aqui o inverninho já voltou para nós. Nem viu, né? Nem viu. Muito bem. Hoje nós vamos ter aqui o doutor Fernando junto com nós. Já tá chegando aqui. Olá. Opa, tudo bem, doutor Cláudio? Boa noite, Fernando. Tudo certo. Ô, meu querido. E aí, voltou a nossa chuvinha aí, o friozinho? Então, saí de casa, fui em casa tomar um café para depois voltar aqui para o meu escritório para fazer a live. Daí estranhei, já estava chovendo. Eu disse, opa, o tempo está muito estranho, né? É aquele calor danado, de repente vem frio, vem chuva, a gente já não está entendendo mais direito o que está acontecendo aí com o clima, né? Bem assim, bem assim. E haja saúde, né? Por isso que a gente está aqui hoje. Vamos ajudar as pessoas a ter mais saúde para aguentar aí o inverno e outras coisas que estão por vir, né? Porque a gente tem que estar sempre preparado, né? Depois da pandemia do Covid, a gente já não sabe mais de nada, né? Do que a gente tem que estar preparado. Então, a qualquer momento hoje, a gente tem que estar com a nossa saúde em dia justamente para qualquer percalço aí, né, que venha a acontecer, qualquer coisa que venha a acontecer, a gente está pronto para enfrentar aí, né, o dia a dia. Verdade, verdade. Porque a doença, deixa eu arrumar aqui. A doença, ela vem sozinha, né? Não precisa A nem fazer doença força e nem buscar. e tem um ditado que é assim, né, a doença vem a cavalo e a saúde volta a pé, né? Porque depois que tu está doente é muito mais difícil recuperar a saúde novamente do que ter a doença, né? Então, por isso esse ditado, né? Porque a doença ela vem rápido, né? Ela vem rápido, pega rápido, toma rápido, derruba rápido, e daí tu começa a tentar se recuperar. Opa, vou tentar me recuperar dessa doença que eu peguei aqui. E daí tu fica uma semana, fica duas, fica três, né? Da pandemia. A gente tem paciente que ainda está, né, com um ano depois de ter pego o vírus, está aí ainda engatinhando, tentando melhorar. Tem paciente que está, por exemplo, que não voltou ainda a sentir paladar ou olfato depois de quase um ano, imagina, né? Então, é sempre bom a gente entender aí um pouquinho, né, dessa questão do que a É, gente pode melhorar. Eu acho que o mais legal da nossa conversa de hoje, né, Cláudia, é também conhecer um pouquinho aí da iridologia, que os meus seguidores não conhecem, né? Os teus seguidores já estão mais acostumados, mas a gente poder sim, relacionar isso aí, né? Tipo, como é que através da íris a gente pode fazer infinitos diagnósticos, né? Tipo, como é que a gente pode identificar e o que a gente pode casar aí nas formas de tratamento, na parte de homeopatia, na parte de suplementação, tudo que a gente pode utilizar, né, sim, associado aí ao diagnóstico, né? exatamente. A iridologia, ela tem avançado muito nos estudos, nas pesquisas. Eu sou iridólogo já em torno de 20 anos. Uhum. E olha, mudou muito. O método de avaliação hoje pela íris é fantástico. Muito bom mesmo.
E o que eu acho mais legal, Fernando, da iridologia, assim, não que ela sirva como um diagnóstico igual ao médico, né? Um diagnóstico mais preciso, a gente precisa do auxílio de um médico e fazer exames laboratoriais. Mas qual que é o diferencial da avaliação pela iridologia? A íris, ela traz ali o nosso traço genético, a nossa digital. É algo que não muda, né? Tanto que, assim, se a gente for avaliar a íris lá de um jovenzinho de 10 anos e depois com 50, os sinais são os mesmos. Tanto que em alguns lugares já se usa até a íris como uma identificação digital, né? Porque não muda, é o nosso traço genético. Qual que é a grande sacada, então, hoje, de usar a iridologia em prol da saúde? Conhecendo a nossa genética, a gente consegue perceber nossos pontos fortes e os nossos pontos fracos. Aquilo que é herdado, né? Por isso que a gente vê, por exemplo, relatos. Vamos pegar lá no Rio Grande do Sul. Segredo da saúde. Ah, churrasco, chimarrão, bom vinho. Aí pega lá uns gaúchos, né? Vive 90 anos comendo churrasco, carne meio salgada, chimarrão quente, vinho. E às vezes a gente pega pessoas que têm um cuidado rigoroso. Praticamente passo mais nas casas de produtos naturais, comprando Uhum. suplementação, alimentação específica e bate lá nos 60, 70 anos já tem doença. Mas por que isso? Por que lá o gaúcho, o gaudério, né? É acostumado com carne, sal grosso e um chimarrão, às vezes vive mais e alguém que vive menos. Traço genético. Uhum. Então, com a íris, eu consigo identificar esses traços e aí dar uma individualidade para o meu cliente, né? Então, aí dependendo, se pela íris mostra, olha, o teu sistema digestório é o teu ponto fraco, já está Uhum. marcado ali, né? Por isso que a pessoa não consegue nunca baixar colesterol, sempre lutando contra, né? A balança. Mas Nair já está ali. Mesmo que ele fez exames e não apresentar uma doença hepática, mas a íris mostra que existe uma certa debilidade no funcionamento daqueles órgãos, né? Não Uhum. uma doença, uma debilidade. Sabendo disso, mesmo no exame não constando doença alguma, eu já começo então a providenciar, né, o melhor tratamento para aquilo que a íris está me mostrando. Esse é um dos grandes diferenciais que eu acho hoje. É que essa questão do elo fraco a gente discute muito e a gente acaba identificando na clínica muito pelo histórico familiar, né? Que é bem característico, né? Uhum. Normalmente aquela família que tem, vamos supor, um problema, uma disfunção no sistema digestório digestivo, né? Então, eu normalmente eu vou pegar o quê? Eu vou cuidar justamente desse sistema porque a gente usa justamente esse termo, né? Que é o elo mais fraco da corrente. Se eu puxar uma corrente, Uhum. ela vai arrebentar onde o elo da corrente é o elo mais fraco. E pela íris tu já consegue antecipar esse processo, né, de proteção Uhum. desse elo mais fraco. E normalmente a gente faz isso pelo histórico familiar, né? Então, vamos supor, uma pessoa que na família a mãe teve câncer de mama, a avó teve câncer de mama, né? As tias tiveram câncer de mama, o que acontece? A chance de aquela pessoa ter câncer de mama é muito maior porque tem esse elo fraco, né? E pela íris, então, já conseguiria fazer essa previsão aí, né, vamos dizer, desse Exatamente. processo, né? Porque vamos dizer, né, que teve 3 filhas. A mãe teve câncer de mama, a avó teve câncer de mama. Aí agora temos 3 filhas. Será que as 3 têm a mesma predisposição ao câncer de mama? Não sei, mas a íris mostra. Então, na região da íris, aonde fica localizado o órgão, ali a gente vai procurar sinais, né? Esses sinais ou elos, né? Então a gente vai ver que talvez na filha do meio tem ali um grande número de sinais demonstrando fragilidade
ali para aquele órgão. Já para as outras duas irmãs, não tem. Aquela região está limpinha, perfeita. Então, qual das três irmãs que a gente vai então dizer, não, olha, investe nisso, porque tu precisa naquela irmã do meio. Porque a Íris me mostrou essa diferenciação. E não quer dizer que essa irmã que tem, né, a marcação vai ter câncer de mama, né? Porque hoje a gente pode prevenir muitas coisas, né? Então, o câncer de mama a gente pode relacionar ele, por exemplo, com a questão hormonal, né? Porque existe uma grande chance dessas três irmãs, até, né, da do meio, vamos dizer aí, que tinha as marcações na íris, ela está transformando muito mais estradiol e estriol em estrona e, consequentemente, lá a gente tem três tipos de estrona, né? Tem a 2-hidroxiestrona, que a gente diz que é o hormônio do bem, que é o protetor da mama. Tem a 16-hidroxiestrona e a 4-hidroxiestrona, que são esses dois hormônios que tendem a estimular a proliferação celular de células cancerígenas lá na mama. Então, o que acontece? Se eu suplementar essa paciente, por exemplo, né? Então eu já tenho um diagnóstico pela íris mostrando que existem essas marcas e que ela pode vir a ter câncer de mama. Se eu começo a fazer esse tratamento prévio com ela, por exemplo, usando um diindolmetano, um indol 3-carbinol, né? Melhorando a parte que seria a parte de metabolização desses dois hormônios, dessas duas estronas que são ruins, eu diminuo quase a zero o risco dela de ter câncer de mama. Então, por isso que casa muito, né, a iridologia e a gente falando da suplementação, e aí a gente ainda poderia usar a parte homeopática ainda, né, para prevenir, por exemplo, esse risco de câncer de mama que essas três irmãs teriam, né? Exatamente. Lembrando que hoje, né, as mulheres estão incentivadas a fazer os exames, né? Como a gente comentou no início, a avaliação pela íris, ela não descarta, né, a avaliação médica, acompanhamento médico né, e os exames. Só que no exame hoje de mama, ele só vai acusar aquilo que tu tem, né? Mas nunca vai saber, digamos, teu grau de propensão ou não. Você tem que anualmente repetindo exames para ver se um dia enxerga. Mas e aquela ansiedade interna? Será que a minha chance é maior ou é menor? Então a íris consegue nos dar essa ideia. E claro, Que a gente pode trazer, Cláudio, o exemplo da Angelina Jolie, né? Que foi lá, a mãe, as tias tiveram, o que ela fez? Ela fez a retirada das duas mamas para evitar o câncer. Só que assim, existem outras formas, né, de evitar. Ela poderia ter prevenido esse câncer de mama de outras formas, né? Então, é justamente isso que a gente consegue visualizar aí, né, na íris e prevenir, né, com tratamentos que são efetivos, né? Porque eu posso pegar lá hoje, por exemplo, descobrir pela íris e eu faço um acompanhamento por exame de câncer com CA, né? Tem exames específicos para marcação de CA de mama, por exemplo, né? Tem ultrassom, só que o ultrassom, o que acontece? Quando eu faço ultrassom, vai pegar só quando já está com nódulo, né? Já não previne nada, né? Isso. Então, eu posso avaliar por um exame de sangue, por exemplo, e ver se ela tem realmente esses marcadores tumorais, né, que na íris é menos invasivo e também já identificaram, mas peguei na íris, eu confirmo com o exame laboratorial, pronto, né, eu tenho diagnóstico e consigo fazer toda a prevenção aí com a parte de suplementação e a parte homeopática. E me conta mais aí, mais alguma coisa da íris que é interessante que a gente consegue... Então, e arrematando esse exemplo, né, da Angelina Jolie, eu não acredito em predestinação. Ou seja, não é porque a mãe teve, a tia teve, que eu vou ter. Não é assim. A gente sabe que saúde não é assim. E a íris, por mais que tenha o sinal,
né, também não quer dizer que vai ter. A pessoa tem a predisposição, mas se não tiver os gatilhos para disparar aquilo ali, né, ela, vamos dizer, vai morrer de velhice sem desenvolver aquela doença. Então, esse é o ponto, né? Quando a gente faz uma avaliação pela íris e a gente avalia as predisposições, não é no intuito assim, ó, pronto, descobri que eu estou predestinado a ter uma doença. A gente vai evitar esses gatilhos com a alimentação correta, a suplementação correta, como você falou, né? E um estilo de vida correto também, né? Porque o estilo de vida, né? Excesso de bebida alcoólica, uso de drogas, uso de cigarro, essas coisas a gente sabe que acabam assim, até para quem não tem uma predisposição, acaba às vezes até gerando doenças realmente graves, né? E o outro fator que é muito legal, muito bom da iridologia é que a gente consegue ver, por exemplo, assim, ó, através da diferença da tonalidade de cores, né? A íris ela tem uma diferença, não é tudo castanho, não é tudo verde, tudo azul, existe uma diferença na tonalidade de cor. Quando a tonalidade de cor ela começa a escurecer, né, naquele órgão específico, a gente começa a perceber que tem uma perda de função. Isso é muito visível, por exemplo, assim, ó, na região da íris que fica a zona intestinal, estômago e intestino. Então, por exemplo, a pessoa chega lá, né, fazer uma consulta, qual é a queixa? Queimação no estômago, estufamento. Numa visão rápida, gastrite, antiácido, né? Uhum. Esse é o básico, basicão, né? Agora, pela íris do olho, você pode observar que não é uma hiperacidez, é uma hipoacidez. Tá faltando. O pH está desregulado do estômago. Então, o pH já está baixo, por causa disso, a digestão é lenta. É aquela Uhum. pessoa que come e passa o resto do dia sabendo que almoçou, né? Às Uhum. vezes, de noite, ela ainda se lembra do que almoçou. Por quê? O estômago não digere. E aquela fermentação causa azia, causa dores gástricas, dores, né, intestinais e às vezes até refluxo. Então, É, observando pela íris essa hipocloridria, a indicação do tratamento já é ao contrário. Não vai ser antiácido, vai ser algo para subir aquilo ali. Então, olha que uhum. diferencial extremamente útil, né? Eu costumo brincar que a hipoacidez é bom só para memória mesmo, né? Porque, porque o que acontece, né? Uma baixa uma hipocloridria, uma baixa produção do ácido clorídrico, ele acaba atrapalhando e muito o intestino, né? O pessoal normalmente pergunta, Fernando, mas por quê? O que o estômago tem a ver com o intestino? Gente, o nosso tubo do trato gastrointestinal é um tubo único. Começa na boca e termina no ânus, é um único tubo. Eu não sei porque que a gente tem essa coisa. Na verdade, é ensinado para a gente isso, né? Uhum, Que eu tenho que tratar estômago, que eu tenho que tratar intestino, que eu tenho que tratar o fígado, a vesícula biliar, tudo separado, uhum, mas está tudo interligado. Quando eu começo com o processo de hipocloridria, né, o que acontece? Eu aumento o supercrescimento bacteriano no intestino delgado, SIBO. Né? O que é isso? É o aumento da produção de bactérias ruins. E isso o que acontece? Se eu não digerir bem o alimento, que essa digestão, na verdade, já começa na boca, porque com a mastigação a gente já libera enzimas digestivas, amilase, lipase na saliva. Então a gente já começa a digerir na uhum, boca. Quando chega no estômago, meu estômago tem que estar com pH ali em torno de 1,3, 1,4. E vai fazer toda a digestão. E esse estômago com pH extremamente ácido, de 1,3, 1,4, estimula a liberação de pepsinogênio, que vai formar pepsina. Pepsina é importante para a digestão de proteína, que vai estimular a vesícula a liberar, né, as enzimas digestivas, vai estimular o pâncreas a liberar as enzimas digestivas, uma pancreatina, uma protease, uma lipase, uma amilase. E tudo isso está interligado.
Se o meu estômago não está bem, que não está produzindo ácido clorídrico suficiente, ele não sinaliza para frente. E daí o alimento já começa a descer mal digerido. E daí o que acontece? Tem um super crescimento bacteriano e aquilo ali começa a fermentar. Começa a fermentar, começa a fermentar. No caso das proteínas, eu posso dizer que elas começam a apodrecer, né? Que é a questão, né? Aquela proteína mal digerida Em vai termos formar... simples, vai formar cataverinas e apodrece daí mesmo. aquela apodrece, que é o quê? O vizinho sabe que tu não tá com uma boa digestão, né? Porque tu vai no banheiro e o vizinho sabe. E é Mais ou todo menos um isso. processo, e é todo um processo interligado, é todo um processo interligado. Então hoje a gente tem alternativas, né? Como é que eu melhoro a produção de ácido clorídrico? Com cloridrato de betaína. Eu usando cloridrato de betaína, o cloridrato de betaína doa o cloridrato, que vai formar HCl, ácido clorídrico, e melhora a acidez estomacal. Melhorando a acidez estomacal, eu começo a melhorar todo o resto. E o que é mais legal, Cláudia, é que assim, né? A produção de ácido clorídrico, com o passar dos anos, a gente vai diminuindo. Então, a partir dos 40 anos, a gente tende a ter uma diminuição, só que assim, né, o que acontece? Ali pela íris, tu pode pegar quem tem essa produção que vai diminuir de forma mais acentuada ou menos acentuada, que é a coisa de eu pegar uma pessoa com 90 anos e pegar uma pessoa com 60, que já vai ter um câncer de estômago, por exemplo. E não tem nada a ver com a produção de ácido clorídrico, né? É justamente porque teve uma baixa produção de ácido e as pessoas confundem muito, né? Uma forma fácil de identificar se está com baixa ou alta produção de ácido clorídrico é muito simples. Acordei de manhã, já está queimando, já estou com azia, é sinal de que tem hiperacidez, tem uma alta produção de ácido clorídrico. Eu comi, me alimentei e volta aquela sensação de queimação, isso não é hiperacidez, isso é hipocloridria. Porque o que acontece? A gente tem uma válvula, um esfíncter no esôfago, que quando o pH não está extremamente baixo, ele não fecha. E daí um pH 2.5, 2.6, ele queima, só que ele não fecha esse esfíncter. E isso volta. Daí as pessoas dizem, eu estou com refluxo, vou usar antiácido, vou usar os prazóis da vida aí. E daí o que a pessoa está fazendo? Imagina, né? Já tá com o pH baixo. E é naquele diagnóstico rápido, né? Vou tomar um antiácido. Pronto, você está perpetuando um tipo de adoecimento. E assim, a hipocloridria causa a diminuição da absorção de várias vitaminas, minerais, deficiência de ferro por hipocloridria, deficiência de magnésio por hipocloridria, deficiência de cálcio, que não é tão comum, mas pode ter por hipocloridria, vitaminas do complexo B, principalmente a B12, né? O que acontece? O ácido clorídrico, ele ativa o que a gente chama de fator intrínseco para essa vitamina B12 da alimentação, que está lá na carne, por exemplo, ser absorvida. Se eu tiver com hipocloridria, eu não vou ter absorção da vitamina B12. E daí, quando a gente pega os exames laboratoriais, e quando eu falo que eu pego os exames aqui, junto com os prescritores que a gente atende, né? O que acontece? Essa hipocloridria acaba causando deficiência de B12. E a B12, por exemplo, nada mais, nada menos que atrapalha a memória, funcionamento neuronal. E acaba... Várias coisas vão vindo juntas porque o estômago não está funcionando, que é o elo fraco aí desse paciente, por exemplo, que já deu de ver na íris, né? E sem avaliação, digamos assim, da íris, atrasa um pouco o porquê da deficiência daqueles minerais. Porque numa avaliação rápida, está faltando suplementa. Tá, mas aí você tem que suplementar a vida toda, né? Tá suplementando, tá ótimo. Parou de suplementar, 3 meses depois, tá em deficiência de novo. Né? Por isso que hoje tantas terapias complementares, né, medicina tradicional, juntas elas formam uma equipe muito boa. Não que uma tenha intenção de entrar no lugar da outra, né?
Mas existem campos onde uma tem uma visão, né, de um modo diferente. E isso ajuda muito. Um outro campo de iridologia que é muito legal também é assim, ó. Às vezes vem a pessoa, né, e já tem, olha, vem fazer uma avaliação e ela diz assim, até faz tempo que eu não tomo cálcio. Eu gostaria de tomar um cálcio. Estou me sentindo meio fraco. Nos exames está querendo dar, né, um pouco de falta de cálcio, uma osteopenia e assim por diante. Quando a gente olha na íris, a gente vê o quê? Na borda da íris, o colorido, a gente observa um anel branco. Geralmente começa por cima da íris, né? E aí, dependendo da evolução, pode tomar conta de todo o círculo da íris. O que esse anel significa? Endurecimento das artérias, aterosclerose, né? Ou seja, aquela gordura, aquele cálcio mal digerido durante anos já está, ó, calcificando todas as paredes arteriais. A pessoa já se queixa. Rigidez nas articulações, esporão, o famoso bico de papagaio, né? E aí ele vem assim pedindo um cálcio, porque faz tempo que não toma e ele acha que já está na idade de tomar. E aí, com a íris, você observa, não, você tem demais. Você tem demais, porque se tomar cálcio de maneira simples e pura, infelizmente só vai agravar um problema que já está ali, demarcando. E aí, quando existe excesso de cálcio no lugar errado, aí o tratamento já é diferente, né? É que é justamente por isso que eu falei, né? Tipo, a hipocloridria pode até atrapalhar a questão de absorção do cálcio. Só que hoje a maioria das pessoas não tem deficiência. Elas acabam tendo um excesso de cálcio e justamente esse excesso de cálcio acaba atrapalhando principalmente os tecidos moles. Quando eu falo de Uhum. excesso de cálcio e tecido mole, um dos principais tecidos que é atacado pelo cálcio são as artérias, né? E justamente porque existe uma característica que é o processo de calcificação das artérias como um processo de do nosso corpo para uma placa aterosclerótica. Só que, muito pelo contrário, essa calcificação muito mais prejudica do que protege. Então, o que acontece hoje, né? A gente usa muito a questão de suplementação, por quê? Porque não é só vitamina D. Hoje a gente tem a vitamina K2, por exemplo, eu não gosto de usar esse termo porque ele parece meio pejorativo, mas é o GPS do cálcio. Na verdade, a vitamina K2 ela Uhum. direciona o cálcio para onde ele deve ir, porque o que acontece? O nosso cálcio teria que estar na estrutura onde? Dos dentes, estrutura óssea, né? E não calcificando tecidos moles. Então, se ele está ali em volta da íris, ele já está por quê? Porque ele está calcificando também um tecido mole, assim como é as artérias, assim como outros tecidos. Ele pode calcificar até tecido mole de traqueia, por exemplo, né? Então, quando eu uso uma suplementação, por exemplo, de K2, vitamina D, é justamente para direcionar esse cálcio para onde ele deve e não para o tecido mole. Então, eu posso prevenir, eu posso até tratar, por exemplo, né, um quadro aterosclerótico com vitamina K2, com vitamina D, tá? A gente tem casos, por exemplo, já descritos, né, na literatura científica, relatos de casos já de cardiologistas, por exemplo, que eu acompanho, que eu até diminuo o score de cálcio, que é um marcador preditivo para doenças cardíacas. Quanto maior o teu score de cálcio, maior o teu risco cardíaco. E quando eu começo a fazer essa suplementação, por exemplo, com vitamina D e K2, eu começo a reduzir esse score de cálcio e começo a direcionar esse cálcio para onde ele realmente Sim. deve estar, que é na estrutura óssea e na estrutura dentária, né? Então, é uma forma de suplementação que eu posso prevenir muitas doenças, principalmente doenças cardíacas, né? O infarto agudo do miocárdio, porque eu posso ter calcificação até de válvula, né? Lá no Sim, coração. sim. Então, é uma forma que a gente tem hoje de prevenção e de tratar também, porque Às quando vezes, está lá
Quando já está Sim, calcificado, eu às também vezes posso. pode, é. Às vezes vem cliente com, digamos, um raio-x da cervical, né? Tá com uma Uhum. dor na cervical e você consegue ver as calcificações já pelo próprio raio-x, né? Embora ele trouxe por causa de um problema de coluna, mas tu consegue ver no raio-x já alguns sistemas calcificando. E aí aquela ideia, eu já tenho 50, 60 anos, tem que tomar cálcio, né? Porque a propaganda ensinou assim, né? Tem que tomar cálcio. Aí vai lá preocupado para manter a saúde. Já pensou se é um desses que tem os marcadores, né? Já por excesso de cálcio, vai aumentar a chance, né? De problemas cardiológicos, isquemias e assim por diante. Então, até na coisa mais simples da saúde ou da suplementação, tipo, vou tomar um cálcio. Olha como é importante você ter um profissional para dar uma acompanhada. Não é só porque lá você viu, olha, toma cálcio porque já tem X idade. A propaganda falou que é muito boa, então eu vou lá e compro. E não é assim, né? Ter alguém para acompanhar e fazer essas avaliações antes é muito importante. Até em coisas tão simples, como a gente estava comentando agora, que é a suplementação do cálcio. E normalmente esse quadro, né, de osteopenia, osteoporose, ele não está relacionado ao cálcio, né? Porque se a gente for pensar, a nossa estrutura óssea é formada basicamente por colágeno, né? Então, e eu tenho muita relação também com a deficiência de proteína na alimentação, falta de aminoácido na alimentação. E daí, junto com a osteoporose, ocorre o que a gente fala que é sarcopenia. Que o que acontece? O músculo, quando o músculo está forte, vamos dizer assim, e o osso está fraco, o que o corpo começa a fazer? O corpo começa a enfraquecer o músculo para não quebrar o osso. E daí, junto com a osteoporose, que não é só cálcio, né? Mas magnésio, colágeno, muita coisa está relacionada, vem a questão da sarcopenia também, que é a fraqueza muscular. A gente pega quanto senhorzinho e senhorinha ali, tipo, que caminha já arrastando o pezinho, que não tem nem força muscular. E está muito relacionado a antes. Então, eu preciso também da questão dos aminoácidos, né, da dieta, e daí a gente volta lá no começo da nossa fala, né? A hipocloridria, má digestão, não digere bem as carnes, e a gente pode relacionar isso, por exemplo, com né, tipo, com 40 anos, 30 anos, a pessoa come carne, vai tudo certo, né? E daí eu pego um senhor, uma senhora de 70 anos e diz assim, não, mas a carne não me faz bem. Claro, ele não consegue nem digerir bem essa carne. E vai faltar nutrientes para estrutura muscular, para estrutura óssea, principalmente aminoácidos, e é uma coisa que eu vejo muito em falta também nos pacientes, né? Lembrando que eu sempre relembro, né, os meus clientes que o estômago não tem dente. Lembra que nós falamos no começo, né? O sistema digestório começa na boca. Então, às vezes a pessoa tem o costume, tipo, na pressa, e às vezes nem tem mais por que ter pressa, né? A vida já tá tranquila, os filhos já estão até meio criados, né? Já estão grandinho, mas ainda fica aquele costume da pressa. Aí a pessoa dá aquela rebolada na comida, né? Dá uma rebolada ali, mastiga 2, 3 vezes um pedação de carne, toca um copo d'água por cima para descer, né? Então, isso também, maus hábitos, né, alimentares, não é só a questão de comer alimentos ruins para a saúde, mas até a maneira que se come, a combinação errada dos alimentos também, né? Excesso de doce, frutose, enfim, com a comida salgada. Tudo isso vai alterando devagarzinho a estrutura do nosso sistema digestório. Às vezes a pessoa, digamos, está com vontade de ir no banheiro. Mas não quero ir na rua, estou com pressa, deixo para depois. Então, na avaliação, né, na avaliação que a gente faz, por isso que demora praticamente 1 hora, né? Por isso que demora basicamente uma consulta, é 1 hora. Porque a pessoa reclama de um ponto. Estufamento, má digestão e gases.
Tá, mas vamos entender todos os porquês, né? E para saber se não tem maus hábitos alimentares, que daí precisam ser corrigidos juntos também. Eu sempre digo, não tem bom tratamento que compense maus hábitos. Não tem, né? Na homeopatia a gente fala que um dos empecilhos à cura são os maus hábitos. E hoje, infelizmente, a modernidade trouxe muitos maus hábitos, né? E aí a conversa, porque esses maus hábitos a Iris já não revela, mas Uhum. aquela conversa, né? Aquela conversa com mais tempo, com mais interesse, né? Com o cliente, tá? Né? Ali a gente também consegue descobrir muita coisa a respeito desses costumes, né? Que às vezes a gente acaba desenvolvendo, né? Durante o dia. É isso aí. E o que a Iris entrega mais aí? Vamos começar a brincar com o pessoal. O que essa fofoqueira conta mais aí sobre a nossa saúde antes de acontecer, Cláudio? Uhum. Isso. Olha só. Vamos partir do exemplo assim. Né? A gente está falando assim, meu sistema digestório é ruim. Vamos fazer uma avaliação pela íris. Na foto da íris, às vezes aparecem pequenos, como é que eu vou te explicar? Rasgos. Imagina uma caixinha de areia, aí você pinça um prego e faz um círculo. Uhum, Entende? Então, na íris, aparecem esses círculos que são tipo aprofundamentos da fibra da íris. A gente chama anéis de estresse e ansiedade. Um desses círculos já mostra o quê? Que aquele meu cliente está ou passou por um período de estresse tão intenso que o sistema nervoso dele está sendo responsável. Não é só culpa do que ele come ou de como ele come, mas o estresse dele acumulado é um dos fatores responsáveis pelo adoecimento. E tem pessoas que chegam na clínica com não um, chegam com 5, 7, 8 anéis de estresse e ansiedade. Né? Então aí tu já começa a entender, gastrite nervosa. Porque uhum. por mais que hoje já se tenha essa avaliação, né? Olha, essa gastrite é de origem nervosa. Ótimo, já é um progresso. Mas qual que é a maneira de cuidar dela? Antiácido. Tá, mas a gastrite não é nervosa? Não tem que tratar o sistema nervoso? Então a avaliação pela íris, ela também faz essa diferenciação de quanto que ansiedade e estresse todo mundo tem. Uhum. Agora, será que o meu tipo de ansiedade ele atingiu esse ponto de tirar a minha saúde? Será que essa dor que eu tenho, né, no corpo, será que esse mal-estar no estômago, será que o meu intestino, que eu tenho muita diarreia, será que isso já é do meu sistema nervoso? Então, esse é a outra fofoquinha que a Iris nos revela. Ela nos Então, mostra, né? aham. Isso aí. E que tem muita relação, né? Tipo, porque a gente acaba falando do estresse, né? O estresse está relacionado ao hormônio do cortisol. Então, o que acontece? A gente tem três fases, né? No estresse. Que um é a fase onde o cortisol aumenta, porque o que acontece? É luta e fuga, né? A gente foi, o nosso organismo, infelizmente, ele é primitivo ainda. Então, tipo, luta e fuga por quê? Eu estava lá Sim. na selva, na floresta, e chegava um bicho. Eu tinha que ou lutar ou fugir. Não tinha opção. Né? Não, vou me esconder dentro de casa. Mato ou corro? Vou deitar aqui, vou esperar passar. Não, não tinha isso, né? Então, a gente tem a fase que eu aumento muito a produção desse hormônio. Então, o que acontece? Aquela fase que eu estou extremamente agitado, né, ansioso. E depois, eu tenho outras duas fases, que é onde eu tenho um decaimento do cortisol e até o ponto que eu chego numa falência, né, na produção desse hormônio do cortisol. Então, o que acontece? E não é só a questão digestiva, né, Cláudio? Por exemplo, vou dar um exemplo que é bem básico, que normalmente eu dou exemplo e o pessoal diz assim, nossa, eu tenho isso. Hipotensão postural. Eu ando muito estressado, muito cansado, fadigado,
E eu levanto da minha cadeira e escurece as vistas, né? E o que acontece? Isso é um sinal de que eu tenho alteração na produção do hormônio cortisol e é uma produção baixa. Sistema imunológico, tá? Aquela pessoa que pega gripe, resfriado e vai um atrás do outro, está relacionado, eu não estou falando de criança, tá? Estou falando de adulto, mas está relacionado a uma falha nesse hormônio, que é tudo relacionado ao estresse. Então, o que acontece? E daí agora, falando da íris, a gente começa a entender, né? Porque, e até para quem está vendo que nunca viu um exame de íris, né? Eu sei que é difícil explicar, mas é que quando faz a foto lá do olho, tu consegue ver coisas que a olho nu tu não vê. Não adianta ir lá olhar no espelho para que tu não vai enxergar. Precisa de uma luz especial, uma câmera especial para ver. E esses anéis vão formando, e aí eu tá numa fase 1 do estresse, eu tá numa fase 2 do estresse, ou eu tá numa fase 3 do estresse. A fase 3 do estresse é uma fase que normalmente, tá, é tratado com antidepressivo. E não é o tratamento, porque o que acontece? A nossa glândula adrenal, ou as adrenais, né, porque são duas, elas precisam, por exemplo, de vitamina C, precisam de vitaminas do complexo B, principalmente pantetonato de cálcio. Então, se faltar essa vitamina, que é a B5, se faltar, não produz cortisol, não produz hormônio do estresse. E o hormônio do estresse é extremamente importante. Por quê? Porque ele controla a pressão arterial. Tá? Ele, na verdade, assim, ó, posso dizer que é o único hormônio que, se ele deixar de ser produzido, zero produção, em 72 horas a gente morre. Todos os outros hormônios não acontece isso. Testosterona não tem problema, estradiol não tem problema, T3 e T4 da tireoide não tem problema. O cortisol é o único que tem esse problema. Se a gente não tiver com ele em dia, eu tenho risco de morte, por exemplo, né? Se ele zerar. Se ele zerar. E assim, uma pessoa com cortisol baixo, né, que está lá com 5, 6 anéis na íris, pode perceber, ela gosta muito de comer coisa doce, ela sente falta do salgado, então ela fez uma comidinha, fez uma pipoca, vamos dar um exemplo assim, e ela fica lá passando o dedo e lambendo o finalzinho do sal da pipoca. Por quê? Porque procurando ela sente, alguns minerais, né? procurando justamente sódio, potássio, magnésio, que falta, e ela fica ali porque ela precisa daquele sal. Então, a pessoa que está muito estressada e que se sente bem por comer uma comida salgada, ou só o fato de botar sal na boca se sente melhor, é um indicativo, já dá uma animada. de que, por exemplo, é um indicativo que está cheio de anel, mas não é anel de ouro nos dedos, né, Cláudio? Se fosse, não era nada, né? Eu tenho um caso pessoal muito interessante, né? Que hoje já está se falando bem mais na fadiga adrenal, né? E que dá essa diferença, dá esse mal-estar, falta de energia, disposição. O estresse só dá na hora errada, né? Na hora de dormir, aí tu tá agitado. E durante o dia tá morto, né? Então, dá aquela troca. A minha amiga, né? Ela tava aqui no pátio já fazia um tempo. Acho que um tempinho que ela tava procurando, fazendo exames. A pressão meio desregulada, não tava acertando. Indisposição, fadiga matinal. Tava fazendo lá seus exames, mas ainda nada, né? E ela foi pegar na minha horta, ali uma salada, um tempero, e ficou ali pegando, né? E aí, quando ela levantou, assim como levantou, já girou tudo, né? Já deu aquela tontura, já ficou assim, sei qual é o teu problema. Você está com fadiga adrenal, né? Você está com fadiga, tá faltando minerais para você. Não, mas como é que tu sabe? Por causa disso aí, né? Então, como a indicação específica, né, dos minerais, regulando toda essa parte, né, mesmo antes de acabar, né, os exames, as avaliações, aqueles sintomas, aquela alteração de disposição, de fadiga, já tinham melhorado, né, com a suplementação correta, né,
para trabalhar essa questão da fadiga adrenal. Hoje a fadiga acompanha muitos pacientes, né? E é justamente por essa. É como a gente vive hoje, né? Então, vamos supor, vou sair do prédio aqui da farmácia agora. Eu vou descer. É uma porta que dá para a rua, que eu preciso abrir e eu não sei se tem alguém me esperando ali embaixo ou não. E daí eu vou chavear a porta e vou sair na rua. Eu sei que aqui em Tubarão é tranquilo, né? Mas imagina quem vive na cidade grande, em São Paulo, por exemplo, né? Em Florianópolis. Esse estresse diário acaba atrapalhando e acaba levando essa fadiga adrenal. E a fadiga é um processo realmente que tem como tratar, tem como curar. O que acontece? Claro que se eu não tirar o estímulo, o que está fazendo, eu vou ter mais dificuldade de tratar. Eu costumo dar um exemplo sempre de um carro enferrujado, né? Se eu pegar um Fusquinha velho, que está mais conservadinho e eu for reformar, eu gasto menos tempo para reformar, eu gasto menos material, mas um Fusca que está lá abandonado na chuva, todo enferrujado, não tem mais paralama, o motor está trancado, eu não vou gastar mais tempo para arrumar? Eu não preciso de mais matéria-prima para arrumar, mais ferro, mais tinta, mais... Eu preciso de mais tudo. Então, quanto mais tempo eu levo para procurar um profissional da saúde para cuidar de uma fadiga adrenal, e normalmente a gente começa já com alguns sintomas que são característicos, né? Que é a tontura, né? Que é a aptidão mais por sal, o açúcar, como quando come faz bem, só que no segundo momento da depressão ele faz falta, e daí tudo vai estando atrelado, né? Então o que É o acontece? efeito Eu tenho mais rebote, né? risco, eu tenho mais risco de retenção de líquidos, eu tenho mais risco de sobrepeso, eu tenho mais risco de me tornar diabético, né? A adrenal, ela atrapalha a tireoide, então eu posso ter um hipotiroidismo por um problema de estresse, e isso tudo, então, a gente consegue ver aí na íris, né? Então, Isso. eu só espero que eu não tenha lá com a joalheria na minha íris, né, Cláudio? Tipo, com vários anéis ali já mostrando a fadiga, né? É, uma hora você tem que aparecer lá na clínica para nós contar quantos tu tem, né? Tu tem, com certeza tem. Eu quero contar quantos anéis você tem, né? Então, hoje, o que que eu observo também, né? Uma coisa que talvez tenha afastado um pouco, né? As pessoas dos profissionais da área da saúde, às vezes até a facilidade de encontrar informação, por exemplo, pegar no Google, né? Aí ela bota assim, o que que é tontura quando levanta? Aí aparece lá 1000 coisas. O que que é... Então, a facilidade de acesso à informação, que é ótimo, né? Mas ela ainda ela não descarta ter um profissional. Porque informação a esmo, separado, jogado para cima, não é nada. Tem que ter o profissional que vai saber ligar essas informações. Eu digo assim, quando a gente vai tratar a saúde, é como se fosse um trabalho de investigação, de detetive, né? O cliente, ele vai me dando as pistas. Olha, sinto isso, sinto aquilo, não durmo, acordo, não consigo ter energia, só choro. Ele está me dando pistas, né? E essas pistas, né, é o que o profissional vai juntar o quebra-cabeça, né? E na dúvida, ele não vai dar tudo. Na dúvida, ele vai fazer uma boa avaliação para individualizar, né? Individualizar o tratamento. É a única maneira, como a gente falou antes, a única maneira de nós termos saúde é a individualização. Aquilo que nós conversamos agora já é uma amostra de um sintoma. Olha quantas causas podem ter, coisa que o Google não vai dizer, né? Ele vai dar todos os possíveis diagnósticos, né? Então fica um incentivo, mesmo a gente sendo curioso, que é bom, ainda assim não deixe de procurar um profissional habilitado para ajudar, né? A montar esse quebra-cabeça do que é ser saudável, que hoje está tão difícil. E o hoje está tão difícil é justamente pela que a gente, né,
falou ali da íris, que é a marcação genética, né? A nossa identidade, nossa digital. Só que a gente tem a epigenética, né? Que são os múltiplos fatores que estão fazendo alterações nos nossos genes e que vai levar às doenças, né? Então, se eu não cuidar desse processo como um todo, se eu não cuidar, né, da minha saúde como um todo, eu não tenho como tratar as doenças. Mas vamos lá, Cláudio, conta mais uma aí que a nossa íris fofoqueira pode entregar de doença aí, né, que o pessoal está curioso para saber. Vamos na saideira, que já está dando quase 1 hora, né? Passou rápido nossa hora. Vamos na saideira. Um outro diferencial da avaliação da íris, vamos falar um pouco sobre o sistema nervoso emocional, né? Hoje a pessoa diz assim, tô nervoso, tô ansioso, né? De cada 100 pessoas, 99 estão. Mas assim, por que eu tô nervoso? Será que a íris pode me ajudar a entender um pouco melhor por que eu sou tão nervoso? Pode. Essa digital que a íris traz do nosso funcionamento, né, orgânico, biológico, ela traz sobre o nosso emocional também. Em resumo, a gente divide assim, algumas constituições na iridologia: flor, gema, né, corrente e algumas outras a mais ainda, né? Mas de um termo simples, a constituição flor é uma íris que tem um monte de, tipo, pétalas. Você olha na íris, assim, tipo, né? Dá para ver um monte de, como se fosse folhas, assim, pétalas. O que essa íris demonstra sobre o meu tipo emocional? Quem tem a constituição flor, vamos dizer assim, eu costumo brincar que é uma das características mais maleáveis que tem. É a melhor de lidar. Gente boa, é de fazer amizade fácil, né? Parceiro. Porém, como qualquer flor, não aguenta o quê? Pressão. Então, quando ele começa a sentir-se muito pressionado, né? Pronto, a saúde vai embora. E aí entra o que nós falamos sobre epigenética, né? Então, para pessoas que têm essa constituição flor, ela tem que ver como que está o meio que ela vive. Porque se o meio que ela vive, né, o companheirismo que ela tem, o tipo de trabalho, é algo que ela não aguenta, porque a sua constituição não foi para aquilo ali. Diferente da constituição gema, pedra. Que constituição é essa? É uma que é cheia de pintinhas da íris. Cheia de pintinhas amarelinhas, laranjas da íris, né? Enquanto a constituição flor são pessoas que têm uma debilidade do sistema glandular endócrino mais enfatizado, a constituição gema já é uma pessoa de personalidade bem mais firme, determinada, mais rígida. Por isso que ganhou esse nome de pedra, né? Então, essa é uma pessoa que, digamos assim, a contrariedade, dependendo dos conflitos, é algo assim que ela pega como pessoal e como ela não tem flexibilidade, quebra. Igual uma noite de temporal. Qual é a árvore que quebra? É aquela flexível? Não. A dura, a rígida, né? Ela aguenta até não dar mais e quebra. E essa constituição gema, assim como, né, a constituição flor precisa cuidar mais do seu sistema glandular endócrino, essa constituição gema ela precisa o quê? De bastante magnésio, K2, né? Colágeno, coisas que aumentem a sua flexibilidade. Porque o seu biotipo é só para acumular rigidez. Esporão, bico de papagaio, pescoço é duro, as costas é dura, cálculo renal. Por quê? Lembra aquele ditado? O nosso corpo imita a mente. Quando a mente é muito dura, o corpo acaba endurecendo também, né? Então, tendo essa pré-avaliação pela íris, mesmo pegando 2 ansiosos, né, eu consigo diferenciar
o que um precisa do que o outro precisa. Embora sejam dois ansiosos, mas cada um tem a sua necessidade básica, de acordo com a sua natureza. Uhum. E nessa questão das emoções, aí a homeopatia também entra muito bem, a parte de florais de Bach também entra muito bem, né? Porque se a gente for pensar, tipo, Claro. pega um floral de Bach, vamos falar aí, um Mimulus que trabalha a parte de coragem, por exemplo, né? No flor, que Uhum. pensando nisso, ele precisa de um estímulo desse tipo, né? Porque às vezes ele tem mais medo das causas conhecidas e das desconhecidas também, né? Porque provavelmente aquele que fica imaginando tudo que vai acontecer, tudo que vai acontecer, tudo que vai acontecer de errado, mas e se eu for viajar e vai furar o pneu, o que que eu tenho que fazer? Se faltar dinheiro no pedágio, o que que eu tenho que fazer? Ele vai, e isso gera uma ansiedade, né? Isso gera uma ansiedade. E a mesma coisa se a gente pegar o Pedra, né? Sim. Porque daí, tipo, o Pedra ele pode ter muitos prazeres nas obrigações, só que isso gera um processo que vai tornar cada vez ele mais rígido e chega no momento que ele quebra. Que ele quebra quando ele Claro. vai se sentir sem falta de energia, né? Sem vontade de fazer as obrigações do dia a dia. Né? Então a Uhum. gente. Mas é muito legal essa parte de avaliar as emoções pela É. íris também. E a gente saber que a partir disso daí a gente pode montar aí, né, de forma individualizada a suplementação, a homeopatia, né, usar os florais, usar todas as ferramentas aí, vamos Uhum. dizer, que a gente tem para tratar os pacientes, né? É uma maneira hoje bem mais ampla de cuidar da saúde, né? Não é simplesmente assim, o que te dói, né? Não, a gente vai cuidar da pessoa, né? Então isso exige tempo, carinho, dedicação e está disponível, né? Uhum. Quem precisar, né, de nós aí, tanto do lado da avaliação quanto da experiência, né, como vocês têm, hoje, graças a Deus, nós estamos aí à disposição para aprender, dividir conhecimento, né, e poder ser útil, né, não somente para nós, mas espalhar isso aí para todo mundo. Que é a missão, por exemplo, da nossa farmácia, né? Cuidar da sua saúde porque você é único. É que cada pessoa é única, né? Assim como se for lavar. Eu acho que, né, nunca vi uma íris igual a outra, né? Não. Sempre, Tanto sempre que tem ela é as suas usada para peculiaridades. substituir a digital, né? Porque não tem. Não tem, e daí e as alterações também que aparecem são coisas que, né, como a gente comentou, é o elo fraco que está lá, que eu preciso fortalecer. Né? Então, acho que a gente falou bastante coisa aí, mas a gente falou sistema digestivo, né, trato gastrointestinal como um todo, falamos do Uhum. processo de calcificação, né? Olha só, aparece na íris, gente, a calcificação que já está acontecendo lá nas artérias, por exemplo, uma placa aterosclerótica, né? Falamos da diferença aí da parte emocional e mais o que, Cláudia? A gente falou mais de uma coisa também que eu não tô lembrado aqui, Isso. mas Dos comportamentos também, os maus hábitos de alimentação. Por que que duas pessoas que comem igual, uma vive mais e a outra adoece? Então, tudo são diferenciais que a íris consegue nos dar com rapidez, né? Essa diferença. e como você falou, né? Ela casa junto com os outros sistemas de Claro, diagnóstico, né? claro. Porque eu percebo na íris, eu preciso ver se tem realmente esse processo de calcificação. Eu identifico na íris, eu posso identificar por uma anamnese a questão de uma hipocloridria, por exemplo, no paciente. Eu posso identificar a questão do estresse e avaliar num cortisol, seja ele pelo sangue, salivar, que é a melhor opção para avaliar. Eu consigo casar esses diagnósticos e, claro, usar um tratamento funcional, né? Dentro da medicina integrativa, dentro dessa medicina funcional, com a parte de suplementação, homeopatias florais, é onde eu consigo Uhum. melhorar a saúde do paciente como um todo, né? É isso aí. Então tá, meu querido, foi muito bom aí ter Certo? essa hora aí com você. Obrigado por ter disponibilizado o teu tempo, que sei que é curto, né? Mas espero que tenha
né, digamos, curtido tanto quanto eu, nossos colegas, nossos amigos e clientes e pacientes que estão aí nos acompanhando e bem felizes hoje, né? Com essa informação aí tão abundante. É isso aí. Espero que o pessoal tenha gostado. Eu gostei, porque falar de saúde, levar informação de saúde e fazer com que as pessoas se cuidem mais, tenham mais resultado, vamos dizer assim, a minha meta de vida aí, né? Então, levar essa informação de saúde. Espero que o pessoal tenha gostado. E vamos combinar uma próxima, hein, Cláudio, para a gente continuar falando aí da importância da iridologia, como é que a gente consegue casar com a suplementação e tudo mais, né? Lembrando, pessoal, que vai deixar gravado, né? Vai deixar gravado aí no perfil Isso, do vai ficar Cláudio. no YouTube gravado e no Instagram também. Depois, se quiserem relembrar alguma coisa, compartilhar, tá? Grande abraço, meu amigo. Bom Abraço. descanso Tchau, lá para tchau. você. Bom final de semana a todos. E abraço a todos que estiveram com nós aí. Tchau, tchau.